Você sabe o que rouba o sono de milhares de idosos brasileiros todas as noites? Não é insônia, não é dor. É aquela sensação de catarro preso na garganta que simplesmente não sai, que sufoca, que ameaça. Há 2 meses, estava sentado na minha frente o seu Sebastião, 73 anos, de Ribeirão Preto, pedreiro aposentado. Mãos grandes, calejadas, olhos vermelhos de tanto tossir. Ele tinha acabado de me contar que não conseguia mais dormir deitado, porque quando deitava, o catarro subia, a garganta fechava, e ele acordava desesperado, sem ar, pensando que ia morrer sufocado. A esposa dormia em outro quarto, porque a tosse dele não deixava ninguém descansar. Os filhos já tinham sugerido que ele procurasse um geriatra. Achavam que era coisa da idade, que não tinha mais jeito. Mas o que aconteceu depois mudou tudo. Hoje, seu Sebastião dorme a noite inteira, sem tossir, sem engasgar. E pela primeira vez em anos, a esposa voltou a dormir ao lado dele. Não foi xarope. Não foi antibiótico. Foram 3 mudanças simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. Antes de eu te contar quais, você precisa entender por que o seu corpo produz tanto catarro e não consegue se livrar dele. Eu sou o Dr. Luiz Pacheco, especialista em saúde do idoso com 30 anos de experiência clínica. Durante todos esses anos, ajudei milhares de pacientes a recuperar a saúde e a tranquilidade. E hoje eu quero compartilhar com você um conhecimento que pode mudar a sua vida. Antes de continuar, eu tenho um pedido. Se esse assunto é importante para você, clica no botão de curtir. Leva 1 segundo e me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação. E agora me conta nos comentários. Escreve o número 1 se essa mensagem faz sentido para você. Escreve 0 se não faz, e me diz qual tema você gostaria que a gente abordasse nos próximos vídeos. Vamos começar. Seu Sebastião tem 73 anos. Mora em Ribeirão Preto. A vida inteira trabalhou como pedreiro. Construiu casas, ergueu muros. Sempre foi forte. Nunca parou no hospital. Mas há 1 ano e meio, começou algo que ia destruir a paz da casa dele. Um catarro que não saía. No começo, ele nem ligou. Pensou que era gripe, resfriado, coisa passageira. Mas as semanas passaram e o catarro continuou ali, preso na garganta, pesado, grudento. De manhã era pior. Levantava tossindo, tentava cuspir, não adiantava. A sensação era de que tinha uma pedra entalada na garganta. A esposa, Dona Luzia, começou a se preocupar. Disse que aquilo não era normal, que ele precisava ir ao médico. Primeira tentativa. Foi ao posto de saúde. O médico examinou a garganta dele, escutou o pulmão e receitou xarope expectorante. Tomou durante 3 semanas, todo dia, certinho. Resultado? Nada. O catarro continuava lá. E agora tinha aparecido uma tosse seca, irritante, que piorava de noite. Segunda tentativa. A filha, que é farmacêutica, trouxe um remédio mais forte, daqueles que dissolvem o muco. Ele tomou por mais de 1 mês, com esperança de que dessa vez ia funcionar. Nada. O catarro voltava, a tosse piorava, e começou algo novo. Quando deitava para dormir, tinha a sensação de que ia sufocar. O catarro subia, fechava a garganta e ele acordava no meio da noite, sem ar, com o coração disparado. A esposa passou a dormir no quarto do fundo, porque não aguentava mais ser acordada 2, 3 vezes toda noite pela tosse dele. Uma noite, sozinho no quarto, seu Sebastião pensou: vai ser assim até o fim? Sozinho, tossindo, sem conseguir respirar direito, sem dormir ao lado da mulher que ele amava há 50 anos. Ele me contou depois que naquela noite ele chorou. Um homem de 73 anos, que sempre foi forte,
chorou sozinho no escuro. Foi quando o vizinho, que tinha passado pelo mesmo problema, contou sobre algo que mudou tudo. 3 semanas depois, seu Sebastião me ligou. A voz estava diferente, clara, firme. Ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Disse assim: Doutor, respirei fundo pela primeira vez em mais de um ano. Minha esposa voltou para o nosso quarto e eu não acordei tossindo uma vez sequer essa semana. Me sinto um homem novo. Não foi milagre. Foi o corpo finalmente conseguindo fazer o que sempre deveria ter feito: expelir o que estava sobrando. Então, o que exatamente acontece no seu corpo quando o catarro fica preso? Imagina uma cozinha. Você está lavando louça. A água escorre pela pia. Tudo funcionando. Mas um dia, o ralo entope. A água começa a acumular. Primeiro devagar, depois mais. E, de repente, a pia transborda. É exatamente isso que acontece no seu corpo quando você tem fleuma crônica. As vias respiratórias produzem muco naturalmente, todo dia. É assim que o corpo se protege de poeira, bactérias, vírus. Esse muco precisa ser expelido. Mas quando você envelhece, 3 coisas mudam. Primeiro, o muco fica mais grosso, porque você bebe menos água. E o corpo desidratado produz secreção mais viscosa, mais difícil de expelir. Segundo, os cílios param de funcionar direito. Os cílios são células minúsculas que ficam dentro das vias respiratórias. Elas se movem como um tapete rolante, empurrando o muco para fora. Com a idade, esse tapete fica mais lento, às vezes para. Terceiro, os músculos da garganta enfraquecem. Você não consegue mais tossir com força suficiente para expelir o catarro. Resultado? O muco acumula, fica preso e começa a causar problemas graves. Segundo pesquisas recentes publicadas em revistas médicas internacionais, o acúmulo de muco crônico em idosos aumenta em até 60% o risco de infecções respiratórias graves. Isso porque o catarro parado vira um ninho de bactérias. Os médicos explicam que quando o muco não é expelido, ele desce para os pulmões. E lá dentro, ele inflama os brônquios. Causa bronquite crônica e, em casos mais graves, pode levar à pneumonia. A ciência já comprovou que a fleuma crônica encurta a vida. Não porque o catarro em si seja mortal, mas porque ele abre caminho para doenças que são. E tem mais. Na minha prática clínica, atendi dezenas de pacientes que desenvolveram refluxo gastroesofágico por causa do catarro crônico. Porque quando você tem muco preso na garganta, você tosse. E quando tosse demais, o estômago pressiona o esôfago e o ácido sobe. Se você ignora esse problema, ele não vai embora sozinho. Ele piora, devagar, mas piora. Até que um dia, uma simples gripe vira pneumonia. E aí, pode ser tarde demais. Mas a boa notícia é que você não precisa viver assim, porque o seu corpo ainda tem a capacidade de se curar. Ele só precisa das ferramentas certas. Agora vou te mostrar uma receita simples, caseira, que nossos avós já conheciam há gerações. Essa receita ajuda a dissolver o muco, facilita a expectoração e acalma a garganta irritada. Você vai precisar de 3 ingredientes. Primeiro, uma colher de sopa de mel natural puro. Segundo, suco de meio limão fresco. Terceiro, uma pitada de gengibre ralado fresco, do tamanho de uma unha. Primeiro passo: ferva uma xícara de água. Quando a água ferver, desligue o fogo. Segundo passo: adicione o gengibre ralado na água quente. Deixe em infusão por 5 minutos. Tape a xícara para não perder as propriedades do gengibre. Terceiro passo: coe o líquido. Adicione o suco de meio limão. Espere esfriar até ficar morno, não quente. Só então adicione o mel. Nunca coloque mel em água fervendo, porque isso destrói as enzimas dele. Como usar?
Tome essa bebida morna 2 vezes por dia. Uma vez de manhã, assim que acordar, e uma vez à noite, 2 horas antes de dormir. Quanto tempo? Faça isso por no mínimo 2 semanas, mas você pode continuar por quanto tempo precisar. Por que funciona? O mel tem propriedades antibacterianas naturais e reveste a garganta, acalmando a irritação. O limão é rico em vitamina C, fortalece o sistema imunológico e ajuda a dissolver o muco. O gengibre é um anti-inflamatório poderoso, reduz a produção excessiva de catarro e facilita a expectoração. Lembra que essa receita não substitui a consulta médica. Se você toma remédios, conversa primeiro com o seu médico. E se os sintomas persistirem por mais de 3 semanas, procure atendimento profissional. Antes de continuar, quero te falar de algo especial. Se você quer ter acesso a mais receitas como essa e dicas práticas exclusivas, te convido a se tornar membro deste canal. Os membros recebem acesso a vídeos exclusivos, receitas adicionais e podem me fazer perguntas diretamente. O link está aqui embaixo na descrição. E agora vou te mostrar as 5 causas principais que fazem o catarro ficar preso na garganta de idosos. E mais importante, o que você pode fazer em relação a cada uma delas. Causa número 5. Ar seco dentro de casa. Você provavelmente nem percebe, mas o ar da sua casa pode estar te sufocando. Ar-condicionado, aquecedores, ventiladores, todos eles ressecam o ar. E quando o ar fica seco, o muco nas suas vias respiratórias endurece. Dona Francisca, 76 anos, cozinheira aposentada de Recife, passou por isso. Ela me ligou desesperada porque acordava toda noite com a garganta ardendo e catarro preso que não saía de jeito nenhum. Quando perguntei sobre a casa dela, descobri que ela dormia com o ar-condicionado ligado a noite inteira. A solução foi simples. Ela comprou um umidificador de ar. Colocou no quarto. Em 3 dias, o catarro começou a sair com mais facilidade. Em 2 semanas, ela estava respirando normalmente de novo. Se você não pode comprar um umidificador, coloque uma bacia com água no quarto antes de dormir. O vapor natural da água ajuda a umedecer o ar. Causa número 4. Refluxo gastroesofágico silencioso. Muita gente não sabe, mas o ácido do estômago pode subir durante a noite e irritar a garganta. Você nem sente azia, mas o ácido está lá, queimando, causando inflamação. E o corpo reage produzindo mais muco para tentar proteger a garganta. Seu Carlos, 70 anos, motorista aposentado de Campinas, tinha certeza que o problema dele era só catarro. Até que começou a prestar atenção. Percebia um gosto amargo na boca de manhã. Tossia mais depois das refeições. E sentia uma queimação no peito que ele ignorava. Quando mudou 3 coisas simples, tudo melhorou. Parou de comer 3 horas antes de dormir. Levantou a cabeceira da cama com 2 tijolos embaixo dos pés. E cortou alimentos ácidos à noite, como tomate, café e laranja. Em 15 dias, o catarro diminuiu pela metade. Ele disse: "Doutor, não acredito que era o estômago causando isso o tempo todo. Se você acorda com gosto amargo na boca ou sente queimação no peito, pode ser refluxo silencioso. E isso pode ser a causa do seu catarro crônico." Causa número 3. Efeito colateral de remédios. Isso é algo que quase ninguém fala. Vários remédios que idosos tomam todo dia causam ressecamento das vias respiratórias. Remédios para pressão alta, remédios para depressão, remédios para alergia. Todos eles podem ressecar o muco e dificultar a expectoração. Dona Teresa, 69 anos, auxiliar de enfermagem aposentada de Manaus, tomava 4 remédios diferentes. Quando olhei a bula de cada um, descobri que 3 deles listavam ressecamento das vias respiratórias como efeito colateral. Conversamos com o cardiologista dela. Ele trocou um dos remédios por outro que não causava esse problema e recomendou que ela bebesse mais água ao longo do dia. Resultado? Em um mês,
O catarro diminuiu tanto que ela quase não tossia mais. Nunca pare um remédio por conta própria. Mas se você toma vários medicamentos e tem catarro crônico, conversa com seu médico. Pode ser que uma simples troca resolva o problema. Causa número 2. Desidratação crônica. A maioria dos idosos não bebe água suficiente. Simples assim. E quando o corpo está desidratado, o muco fica grosso, viscoso, impossível de expelir. Seu Raimundo, 77 anos, comerciante aposentado de Belém, tomava no máximo 2 copos de água por dia. Ele dizia que não sentia sede, que não gostava de ficar levantando para ir ao banheiro. Quando começou a beber 6 copos de água por dia, espaçados ao longo do dia, a diferença foi impressionante. O catarro ficou mais líquido, mais fácil de expelir, e a tosse diminuiu. Ele me ligou 2 semanas depois e disse: "Doutor, parece mentira, mas só de beber água o catarro melhorou mais do que com todos os remédios que eu tomei." A regra é simples: 6 a 8 copos de água por dia. Não precisa beber tudo de uma vez. Vai tomando aos poucos. 1 copo a cada 2 horas. Mas isso ainda não é o mais importante. A causa número 1 pode ser a mais poderosa de todas. Causa número 1. Alergia não diagnosticada a alimentos comuns. Essa é a causa que quase ninguém suspeita. E é a mais perigosa porque pode durar anos sem que você perceba. Existem alimentos que aumentam a produção de muco no corpo. E em pessoas idosas, que já têm dificuldade de expelir o catarro, esses alimentos viram um veneno silencioso. Os 3 principais são leite e derivados, açúcar refinado e farinha de trigo branca. Dona Helena, 71 anos, contadora aposentada de Salvador, tinha catarro crônico há 3 anos. Tinha tentado de tudo: xaropes, antibióticos, inalações. Nada funcionava. Quando perguntei sobre a alimentação dela, descobri que ela tomava leite com café da manhã, comia pão branco no lanche e terminava o jantar com um doce. Sugere um teste simples. Tire esses 3 alimentos da dieta por 2 semanas, só para ver o que acontece. Ela aceitou. E o que aconteceu foi inacreditável. Na primeira semana, o catarro diminuiu. Na segunda semana, quase desapareceu. Ela ligou chorando. Disse assim: "Doutor, passei 3 anos tomando remédio." E era a comida. Era o que eu comia todo dia que estava me fazendo mal. Depois, ela reintroduziu os alimentos um por um. E descobriu que o leite era o grande vilão. Sempre que tomava leite, o catarro voltava no dia seguinte. A ciência explica isso. Leite e derivados contêm uma proteína chamada caseína. Em algumas pessoas, principalmente idosos, essa proteína aumenta a produção de muco e torna ele mais grosso. Açúcar refinado alimenta bactérias e fungos nas vias respiratórias, que causam inflamação e mais produção de catarro. Farinha branca se transforma em uma massa pegajosa no estômago, que pode piorar o refluxo e causar mais secreção. Se você tem catarro crônico e já tentou de tudo, faça esse teste. Tire leite, açúcar branco e farinha branca por 2 semanas. E observe. Pode ser que a resposta esteja no seu prato o tempo todo. Se até aqui você aprendeu algo novo, clica no botão de curtir. Isso realmente me ajuda a continuar esse trabalho. E lembra, você não precisa mudar tudo de uma vez. Escolhe uma coisa e começa por ela. Pequenos passos levam a grandes mudanças. Hoje, você aprendeu que o catarro crônico não é coisa da idade, não é normal. E não é algo que você precisa aceitar pelo resto da vida. Você aprendeu que existem 5 causas principais: ar seco, refluxo silencioso, remédios, desidratação e alergias alimentares não diagnosticadas. E mais importante, você aprendeu que cada uma dessas causas tem solução. Algumas simples, outras que exigem um pouco mais de esforço, mas todas possíveis.
Lembra do seu Sebastião do começo do vídeo? Hoje ele dorme a noite inteira, sem tossir, sem acordar sufocado. E a esposa dele voltou a dormir ao lado dele. Ele me disse que recuperou a paz que tinha perdido. E sabe o que ele mudou? 3 coisas. Começou a beber mais água, colocou um umidificador no quarto e tirou o leite da dieta. Só isso. Você não é velho demais para mudar. Seu corpo te escuta. Cada pequeno passo conta. E cada dia que você cuida de você é um dia a mais de qualidade de vida. Escolhe uma coisa desse vídeo e começa por ela, hoje. E agora me conta nos comentários, qual dessas 5 causas você acha que pode estar afetando você? É o ar seco? É o refluxo? São os remédios? É a desidratação? Ou será que são os alimentos? Escreve nos comentários, quero saber. Se esse vídeo te ajudou, pensa em alguém que você ama que também pode se beneficiar. E compartilha com essa pessoa. Pode ser que você esteja salvando a qualidade de vida de alguém. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse que está aparecendo na sua tela agora. Preparei ele especialmente para os inscritos desse canal. Lá, eu falo sobre outro problema comum em idosos, que a maioria ignora, até ser tarde demais. Obrigado pelo seu tempo e pela sua confiança. Eu sou o Dr. Luiz Pacheco. Cuida de você e até o próximo vídeo. Fique bem!